Olá, meus cumprimentos a todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do livro Vidas Vazias, psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Esse capítulo tem como título Divertimentos e Futilidades. E a Joana começa esse capítulo falando sobre toda a evolução humana, desde lá os tempos mais remotos até o momento atual, quando nós já atingimos uma fase de alta tecnologia, desenvolvimento científico notável, né? Mas que, no entanto, todas essas conquistas humanas, muitas vezes elas têm motivado uma distração do nosso pensamento para coisas que não são essenciais. Então ela vai falar assim, odiernamente, a aquisição dos recursos científicos ensejam uma tecnologia superior que se encarrega de modificar as estruturas do pensamento e da convivência. Continua dali a pouquinho dizendo, o prazer derivado das conquistas em pauta arrebata e toma conta de muitas vidas, divertindo-as, ou seja, desviando as atenções dessas muitas vidas, em compensação às lutas severas das exigências sociais contemporâneas. Continua. Em consequência, são aplicadas horas úteis que deveriam ser direcionadas para compromissos relevantes que vão ficando em segundo plano, perdendo o fascínio elevado pela irrelevância da futilidade. Então aqui ela vai dizer que hoje muitos de nós, ao invés de dedicarmos o nosso tempo em atividades que possam nos engrandecer e que a gente cumpra com os compromissos relevantes que assumimos lá no mundo espiritual, nós acabamos distraindo as nossas atenções e nos deixando levar por todos os atrativos do mundo moderno. E ela continua dizendo, a busca pelo novo, por informações rápidas, fragmenta a mente, altera a capacidade do raciocínio, da reflexão. Então, aqui a Joana deixa claro que nós estamos perdendo tempo quando a gente se deixa levar por esses atrativos do mundo moderno. E aí ela vai continuar dizendo assim, os interesses culturais cedem campo às estruturas do pensamento rápido, interessante, que logo é substituído por outros mais atraentes. Então aqui a gente vê que é exatamente o que acontece conosco. O nosso pensamento, a gente pula de galho em galho nos nossos pensamentos, sempre em busca de coisas novas e cada vez mais atraentes. Aí ela vai fazer uma consideração que essa conduta atrai seres desencarnados que incentivam que a nossa mente seja assim mesmo, errática, né? Então, e que isso é um prato cheio para que eles encharquem na nossa mente e desestruturem os nossos tesouros morais. Porque antes ela fala que muitos desses prazeres, eles se distanciam muito dos prazeres enobrecedores da alma humana. Eles vão muito para a realização dos nossos instintos inferiores. Aí ela vai fazer um chamamento, ela diz assim, reserva-te horas próprias para os divertimentos e até mesmo atividades úteis, liberando-te um pouco da máquina mágica. A máquina mágica é a TV, né? Então aqui, nesse momento, ela não está falando que a gente não possa se divertir, mas ela está dizendo que a vida não é um parque de diversões. Então que a gente deve reservar um tempo próprio para o divertimento, mas que nós devemos também reservar um tempo, ela vai dizer assim mais tarde, a máquina mágica, para a vida emocional, o contato pessoal, a convivência humana. Então, nós
percebemos hoje o quanto que o mundo virtual está distanciando as pessoas. Às vezes a gente até está junto, mas cada um com o seu aparelho celular e não está presencialmente, em corpo a gente está junto. Mas não há diálogo, não há conversa, não há troca de ideias, não há um movimento no sentido da gente desenvolver o nosso lado afetivo com as pessoas. E também, quantos de nós ficamos à frente da televisão, aparentemente numa atividade familiar, mas assistindo um programa de televisão, cada um pensando, interpretando aquilo do jeito que bem entende, né? E aí ela continua dizendo, por momentos, liberta-te do virtual e volta a viver o real, o cotidiano, o humano, o calor da presença e do intercâmbio de energias corporais. Então, o que a gente já falou anteriormente. E ela continua dizendo, tem cuidado com as fugas psicológicas, porque muitas vezes quando a gente vai para jogos eletrônicos e fica no celular horas e horas e horas a fio, a internet, ela fala que isso pode ser uma fuga psicológica para as diversões, sob pretextos que são apenas desculpas. Então, ao invés da gente lidar com a problemática real, né, dos nossos relacionamentos, nós desviamos a nossa atenção e ficamos lá, né, manuseando os aparelhos virtuais. Aí ela vai concluir que são perigosos tanto os estados de mente vazia como os de pensamentos frívolos e divertidos. Então, aqui ela está retomando até o título do capítulo, né? Que é tão perigoso os estados de mente vazia, onde você não está pensando em nada, como os pensamentos frívolos e divertidos que ela está mencionando o tempo todo aqui no texto. Bom, acaba aqui a primeira parte do capítulo, aí ela passa para a segunda parte, onde ela faz uma série de perguntas para levar-nos à reflexão. Aí ela diz assim, faça uma análise sincera do teu recente comportamento em relação ao tempo útil. E aqui a gente já sabe ao que ela está se referindo, né? Ao tempo útil, quer dizer, ao tempo dedicado a atividades do mundo real, não do mundo virtual. Aí ela pergunta, quantos livros edificantes lestes no mês útil? No mês último. Não é qualquer livro. Livro edificante, que enobrece, que faz a nossa mente se ampliar, o nosso conhecimento se ampliar. Dirás que não tiveste tempo ou disposição para fazê-lo. E é certo, porque estavas tomado pelas frivolidades virtuais. Então, ela vai dizer o quê? Quando eu não tive tempo, eu estava muito cansado. É verdade. Por quê? Porque a gente desviou o nosso pensamento, privilegiou para frivolidades. Aí, cada vez que a gente investe em atividades frívolas, ficamos com maior dificuldade de direcionarmos os nossos pensamentos para aprendizagens, para conteúdos que vão nos engrandecer, né? Ou que vão aumentar o nosso cabedal de conhecimento que possa ampliar o nosso mundo intelectual. E nós sabemos que a doutrina espírita diz que nós precisamos crescer tanto em moralidade, quer dizer, em virtudes, como em intelectualidade. Quando a gente só investe numa dessas asas, né, como a gente fala, a gente fica capenga. Então, para que a gente consiga ter uma disciplina de estudo, é preciso que a gente realmente pratique, dedique certas horas do dia para que o hábito, essa atividade se torne um hábito e, com o passar do tempo,
passe a ser até uma atividade que inicialmente pode ter sido desagradável, mas ela passa a ser prazerosa. Da mesma forma, o comportamento, as virtudes. Quando nós interiorizamos determinadas virtudes, aquilo passa a fazer parte do nosso cotidiano, passa a fazer parte do eu. Então, por exemplo, se eu me educo no sentido de não mentir, mesmo que inicialmente fique difícil para mim não contar uma mentira, porque é um vício, né? A não virtude constitui vícios. Então, se eu aprendo a falar a verdade, dali a pouquinho a mentira deixa de ser interessante para mim. E eu vou, então, achar e ter prazer em viver a verdade, a honestidade, a bondade, a caridade e assim por diante. A justiça. Ela continua dizendo: de tudo quanto programastes fazer, que lograste, quer dizer, que conseguiste realizar conforme o planejamento. Hoje é domingo. Quantos de nós, todo final de semana, a gente pensa assim: eu vou começar uma determinada atividade na semana que vem. Quantas vezes nós sonhamos em realizar algumas coisas e realmente levamos a cabo aquilo que a gente desejou fazer? É o que ela está falando aqui. De tudo quanto programastes fazer, que lograste realizar conforme o planejamento? Você realizou o teu planejamento? Teve disciplina para realizar o que você planejou? O que você planejou está dentro do espectro da realidade? Ou é uma coisa tão imaginativa que, na verdade, você não tem condição de realizar? Por aí vai. Aí ela continua dizendo: aplica de maneira mais sábia os teus conhecimentos e possibilidades, enriquecendo-te de vida e de harmonia emocional. Detém o passo no jogo da infantilidade ou da curiosidade em torno da vida alheia. Então aqui ela está falando o quê? A vida alheia é alheia. A gente deve frear o nosso impulso, a nossa curiosidade de querer bisbilhotar a vida dos outros. A nossa vida já nos traz desafios suficientes para a gente dar conta das nossas limitações, dos nossos projetos, do que a gente precisa melhorar. Por que a gente quer dar conta da vida alheia? Então, por isso que ela fala: detém o passo. E ela chama isso de infantilidade ou mera curiosidade. Então, é infantilidade por quê? É imaturidade da minha parte querer saber da vida dos outros. E é mera curiosidade, porque eu não vou resolver nada. Eu só quero saber. É bisbilhotice, é para fofocar. Aí ela continua dizendo: tens compromissos muito graves para atender. Então, nós, quando a gente entra no processo de reencarnação, nós assumimos um compromisso grave. Grave por quê? Sério. Dependendo do nosso compromisso, da nossa missão aqui na Terra, esses compromissos podem ser maiores ou menores, mas de qualquer maneira, cada um de nós tem os seus compromissos. Portanto, temos que dar conta desse compromisso. Deixa a vida do outro, deixa que o outro cuide da vida dele. Aí ela vai dizer que o mundo moral estertora, quer dizer, agoniza, e as criaturas humanas encontram-se no campo de aprendizagem, a caminho da sepultura, quer dizer, todos nós estamos no processo do aprender e todos nós, a única coisa absolutamente certa que nós temos nessa vida é que todos nós vamos desencarnar, a caminho da sepultura, que não sabem quando ocorrerá o momento. Então, eu não sei se eu vou desencarnar amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Portanto, eu devo utilizar o aqui e o agora da melhor maneira possível, para que quando
a desencarnação chegar, primeiro, eu não seja surpreendida. Segundo, eu não tenho o sentimento de arrependimento de não ter feito tudo aquilo que eu me propus fazer. É bem verdade que é difícil que a gente consiga dizer assim, fiz tudo que eu me propus fazer, mas pelo menos que a gente entenda ou a gente chegue do outro lado com a consciência tranquila que a gente deu o nosso melhor. Ela continua dizendo, reorganiza os teus programas mentais, quer dizer, o meu pensamento, a fim de que as tuas possibilidades intelectivas estejam conectadas às fontes geradoras de sabedoria e de amor transcendente que alimentam o ser espiritual que és. Rejubila-te, distrai-te quanto possível, mas não adies os teus deveres espirituais a pretexto nenhum. Então aqui ela retoma, né? Rejubila-te, quer dizer, alegra-te, né? Não vai viver uma vida sisuda, né? Seja alegre, seja leve, distrai-te, né? Não vai viver sem nenhum momento de lazer, quanto possível, mas não adies os teus deveres espirituais. Quer dizer, o problema é que às vezes a gente se dedica exclusivamente aos prazeres, deveres materiais. Então, quais são os meus deveres materiais? Cuidar da família, né? do emprego, enfim, da casa, são deveres materiais. Mas eu não posso deixar em segundo plano os meus deveres espirituais, que formam o meu eu verdadeiro. A primavera, continua Joana, simboliza a bênção da natureza, prodigalizando beleza e equilíbrio em toda parte, inclusive no aparente caos. Então aqui ela está chamando a nossa atenção para a primavera. E a gente vê que, na verdade, qualquer estação do ano tem a sua beleza. E mesmo quando a gente vive no caos, ele é apenas aparente. Por quê? A natureza, ela apresenta beleza e equilíbrio em toda parte. E aí eu fico pensando, né, quando a gente vê, por exemplo, o deserto, que aparentemente é um lugar sem vida, mas ele é lindo. As montanhas, as plantas, os rios, as florestas, o oceano, os animais, né, tudo na natureza transborda beleza, transborda equilíbrio. E aí ela vai dizer, és originado na luz do amor e avanças nesse rumo sublime. Quer dizer, nós somos originados da luz, do amor, por quê? Foi Deus que nos criou e Ele é puro amor. E nós, querendo ou não, nós avançamos nesse rumo sublime. Porque muitas vezes nós queremos negar a existência de Deus, a gente quer negar que a luz exerce sobre nós, não essa luz física, né? A luz da sabedoria, do conhecimento, mas ela exerce uma força de atração enorme sobre nós. A gente quer negar isso, mas, querendo ou não, nós avançamos nesse rumo sublime. Alguns avançamos com mais rapidez, né, dependendo do nosso esforço, dependendo da nossa boa vontade, e outros vamos devagar, né? Vamos demorar, né? Só Deus sabe quanto tempo. Aí ela vai dizer o seguinte: não desperdices ocasião de espalhar claridade e nunca deixes ninguém sair da tua companhia sem que leve alguma luminosidade, para jamais perder o caminho. Esse momento aqui, quando a gente tem algum conhecimento, nós somos como luz na nossa vida e na vida do nosso próximo. E aqui ela está chamando a atenção que quando a gente já detém algum saber, alguma virtude, nós não devemos desperdiçar a oportunidade de clarear, né? Ainda que às vezes clareemos assim como se fôssemos apenas um fósforo, mas é um tipo de claridade, né?
e nunca não deixes ninguém sair da tua companhia sem que leve alguma luminosidade, porque ninguém é colocado no nosso caminho por acaso. Às vezes uma palavra nossa vai acalentar um coração, vai ajudar aquela pessoa a ter mais esperança, a ter mais coragem, a achar que a vida vale a pena prosseguir. Né? É isso, é ser luz na vida de alguém. E aqui isso me lembrou muito aquela passagem da candeia, da gente não colocar a candeia abaixo do alqueire, que está lá em Lucas capítulo 11, versículos 33 a 36. Então a candeia, quando nós colocamos qualquer objeto luminoso no chão, ele não ilumina suficientemente. Por que as lâmpadas ficam no alto? Porque no alto ele é capaz de iluminar mais. Então, essa é uma metáfora muito interessante, né? A luz, ela ilumina. Quanto mais alta ela fica, mais ela ilumina. E aí a Joana vai continuar dizendo: o homem e a mulher inteligentes destacam-se na comunidade pela harmonia e conhecimento luminosos que distribuem à sua volta. O homem e a mulher inteligentes, né? Agradece as dádivas da tecnologia que facilita a existência e propõe novos caminhos para a evolução. Entretanto, ela contrapõe essa afirmativa dizendo: nunca se esqueça de que a presença física, a contribuição direta e pessoal conseguem milagres no relacionamento das vidas, que se necessitam umas das outras. Então a tecnologia é maravilhosa? Com certeza. A ciência é maravilhosa? Com certeza. Mas a nossa presença física, a nossa contribuição direta, né, que nós possamos dar para as pessoas, ela chama isso de que isso consegue milagres no relacionamento das vidas entre as pessoas, né? Senão a gente vive uma vida muito fria, né? Sem calor humano, e que é uma das coisas que as pessoas reclamam muito atualmente, a falta de calor humano. Termina aqui a segunda parte do texto, e aí ela finaliza com um texto bem breve que eu vou ler. Ela diz assim: todo o evangelho de Jesus é um hino de beleza, de esperança, de edificação e de ternura, beneficiando o mundo. Ele afirmou: vinde comigo, e eu vos farei pescadores de homens e de mulheres. Recolhe a rede dos divertimentos e atira-nos no oceano humano, aquela que consegue a salvação de vidas. Bonito isso, né? Então, em vez da gente só se divertir, que a nossa rede de divertimento também seja usada para salvar as outras pessoas, né? Ok? Aí ela chama Atira no oceano humano. Bom, aqui a Joana termina esse capítulo, né, que é o capítulo 10. Nós vamos também terminar por aqui. Se gostaram do estudo, dê um joinha, compartilhem e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.